Boa noite a todos. Eu tinha pensado em homenagear, em rendre hommage a Elomar aqui, mas homenagem de qualquer jeito, in absência, e também ofereço essa minha fala ao valoroso João Omar, ao maestro João Omar, que, sendo filho de Elomar, tem uma competência, uma personalidade. Eu digo sendo filho porque é muito difícil ser filho de um grande artista, né? E desenvolver o seu rumo, o seu ritmo, a sua personalidade da maneira que ele desenvolve. Eu estou nesse momento assim, com uma certa emoção e até com dificuldade de começar para falar de Elomar, da obra de Elomar e das sertanilhas, porque tudo isso, segundo ele, tem 40 mil anos, não tem um tempo imediato, um tempo social, um tempo rápido. Isso é uma duração de vida, isso é um atravessar também. Isso é uma cantiga de amor, de louvor, de tudo que se possa oferecer a um artista. Então, o que aconteceu comigo foi engraçado. Eu já vou começar brincando um pouco com vocês, porque quando, muito em cima quase da hora, com muitas ocupações, eu estou ficando terceirizada agora, cada dia eu falo num ambiente diferente, para um público diferente, de um jeito diferente. Então, nessa correria, eu tentei escrever alguma coisa que está impresso aqui. Eu estou encantada com o ambiente, encantada com a recepção e da maneira profissional, séria, que Edson, com a qual ele me tratou o tempo todo, né? E eu escrevi depressa e mandei sertano, com U, e não sertano, porque o certo seria sertanos no latim, ou sertano em português, como Elomar diz. No entanto, eu escrevi sertano, o que é um desvio, o que é um erro, não é? Mas quando ele recebeu, eu disse, bom, se ela mandou, tem alguma razão de ser, e imprimiu assim, então ficou impresso sertano. Mas como eu me lembro de uma história que Elomar contou, que em certo momento a pessoa, um músico na Alemanha, errou uma nota. Ele declarou isso num concerto na Bahia, eu me lembro exatamente. Ele errou uma nota e alguém fez uma reprovação por aquele erro e ele se matou. E Elomar falou, olha que bobagem, eu erro todo dia, toda hora. E assim, isso já é um começo de dizer que a gente, mesmo metida nas coisas mais sérias, nas reflexões, tem até o gosto de errar também. Quando eu vi que saiu sertano, eu não quis mexer com isso e deixei como estava, porque achei melhor do que havia a correção, não é? Como vem nas teses, por exemplo, erratas. E as erratas trazem mais erros do que os próprios erros, né? Então, ficou sertano e é em cima dessa grafia que a gente vai trabalhar. Ora, tem 3 temas aqui que são... Sabe que essas luzes, eu tenho dificuldade de trabalhar com elas no meu rosto. Eu talvez, como o microfone é móvel, não é? Eu talvez pudesse me mover, sair assim um pouco daqui. O que acontece é que tem 3 temas centrais nessa ideia da obra de Elomar com a novela de cavalaria, com o romance de cavalaria, com a cavalaria em si própria. Eu estudei a cavalaria a vida inteira porque, muito jovem, eu percebi que havia no sertão todo um mundo cavaleiresco retido, não só retido como ideário,
mas retido como linguagem, retido como expressão. E eu só vejo dois grandes. O título da minha fala também causa um pouco de espanto, porque eu digo um inovador, e não alguém que recria, que mantém, que elabora a partir da tradição. Eu só vejo dois personagens capazes dessa grande recriação, pelo menos aqueles que eu conheço de mais perto, em relação à transformação dessa linguagem do sertão medieval nos sertões do Brasil, que é Guimarães Rosa e Elomar. São os dois que trabalham com este legado de uma forma móvel, buscando palavras, étmos, associações, linguagens tão radicais que são absolutamente inovadoras. É esse o meu ponto também de partida. Eu começo consertando com a ideia do sertão. Há muito tempo, na Universidade ainda Federal da Bahia, eu fiz um trabalho sobre o étimo da palavra sertão, o significado da palavra sertão. Por que sertão era sertão? Porque há uma quantidade muito grande de interpretações em relação a esta palavra. É uma palavra dos descobrimentos. É uma palavra que ganha força nos descobrimentos, embora existisse já na língua portuguesa, parece que desde longe. Mas há contradições em relação à explicação dessa palavra. Há quem pense que essa palavra vem de incerto, e há quem pense que vem de desertano, desertão, o grande deserto que seria o sertão. Mas há quem pense e discuta filologicamente, e esse assunto fez correr muita tinta na discussão entre os filólogos, né? A ideia de que desertão não viraria sertão nunca, a palavra, do ponto de vista sonoro, não viraria sertão, porque a lei do menor esforço não permitiria que isso acontecesse, que o deserto se transformasse em certo, o contrário é que seria possível, e muita gente atribuiu a ideia do incerto, daquilo que é posto para o lado de dentro. Quando eu fiz o mestrado na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, fui orientada por um grande estudioso de poesia, um grande estudioso de história oral, um conhecedor grande do sertão, que deixou o seu trabalho, os livros, deixou toda a sua contribuição para a universidade, criando o Centro de Estudos do Sertão, que era José Calazans. Quando eu fui orientanda dele, eu fiz esse trabalho, que depois publiquei numa revista chamada Légua e Meia, em Feira de Santana, discutindo as discussões sobre sertão. E eu pude acompanhar nos roteiros de marinharia do século XV, por exemplo, na viagem de Vasco da Gama, nas grandes viagens pelo mar afora, nos roteiros de Álvaro Velho de Melinde do século XV, que a palavra sertão já comparece de duas maneiras. De um lado, vem o sertão visível, o sertão que se vê das naus. Eu acompanhei a linguagem dos nautas, de que maneira eles falam do sertão. O sertão das naus, o sertão que vem e que é visto a partir do marinheiro que está chegando no mar, do navegante. Ele vê lá um sertão visível e diz, ali é o sertão. O meu trabalho tem uma quantidade grande de relações entre o sertão longe, o sertão perto, o sertão visível e o sertão profundo. Tudo isso está já nessa discussão do século XV, do século XVI, nos textos dos cronistas e dos roteiros de marinharia,
e também depois nos textos dos filólogos. E eu vou ler só um pedacinho para vocês perceberem que coisa interessante, que é essa ideia de uma discussão que foi feita em Coimbra, e o professor Joseph Peel, a esse respeito, ele discute os aspectos mais estritamente etimológicos da questão, comentando as dificuldades que envolvem o percurso do vocábulo sertão, desde algumas etimologias propostas. E ele propõe, isso aqui é interessante, eu fiz esse trabalho há 40 anos atrás, quando fazia o mestrado na Bahia, em 73, há 30 e tantos anos atrás. Eu fiz o doutorado na USP em 80. Então, o Joseph Peel, numa discussão com o dicionarista Juan Coromines, o grande catalão que estuda a etimologia, ele discute e diz, ele propõe, o Peel, que se remeta sertão a sertanos. Portanto, Elomar vai encontrar essa ideia de sertano, quer ele conheça ou não esses materiais, embutido na grande circulação da ideia de sertanos, de incerto, de profundo e de sertão. Isso é muito interessante. E mais, ouvindo o seu disco, um CD que está incluído no belo livro de Simone Guerreiro. Simone Guerreiro é uma pesquisadora séria que levantou imagens, levantou situações, estudou fragmentos e conjuntos na obra de Elomar. E ela, nesse livro dela, que se chama As Tramas do Sagrado, existe um CD, apenso ao livro, em que, ouvindo esse CD, eu pude ligar algumas das coisas que ele fala, algumas das coisas de pesquisas minhas, mais antigas. E, de repente, ele relata a sua transferência de espaços. A questão do espaço, e do espaço-tempo, e do espaço sagrado, e do espaço conquistado, é uma questão nossa. Eu trabalho muito com isso, e com as ideias contidas, por exemplo, no livro de Paul Zumthor, de quem eu sou tradutora no Brasil, tenho traduzido a obra dele toda, Efeito Circular, no Brasil por uma afinidade também enorme com o Tesch. O Zumthor também tem um livro chamado A Medida do Mundo. E esse livro, La Mesure du Monde, não está traduzido, mas futuramente será. É onde ele fala do espaço, dos espaços consagrados, dos espaços móveis, das transferências de espaço, dessa grande viagem. E ainda hoje eu comentava com meus alunos em pós-graduação da PUC que o Zumthor começa o seu trabalho dizendo que o tempo nos é dado, nós nascemos com o tempo. O tempo está aí para nós, dele não podemos fugir. Mas o espaço nós o buscamos, né? E de repente, na fala de Elomar, eu encontro uma coisa assim grandiosa e ao mesmo tempo simples, naquele jeito de comentário pontual que ele faz. Ele vem e diz, eu primeiro fui para a Casa dos Carneiros, conquistei esse pedaço, depois a Gameleira, e depois fui indo para o sertão profundo, né? E é curioso, porque nesses roteiros de marinharia, você encontra sempre essa oposição entre um sertão visto e um sertão a ser conquistado, a ser entendido, a ser decifrado. E é nessa decifração que se encrava, eu poderia dizer, que entra um conceito muito interessante, rico, interessante não, que interessante não é nada. Conceito profundo também, que é o conceito de travessia, né? Está na obra de Guimarães, que é um conceito iniciático, que é uma palavra que contém essa ideia de atravessar, mas não atravessar o comum, atravessar
descobrindo, percebendo essa grande metáfora, travessia da existência. Então, está tudo isso contido a cada passo da afirmação de Elomar, a cada passo da obra de Elomar, do desenho de Elomar, do sertano de Elomar, das sertanilhas, de tudo que se crie nessa direção do grande artista. Então, o primeiro ponto, a primeira parada, a primeira escala foi sertão. A segunda passa a ser cavalaria. O que é novela de cavalaria? O que é romance de cavalaria? De que maneira ele se aproxima ou se afasta? De que maneira ele capta tudo isso a partir da fala dos seus personagens, das pessoas que compõem a cena da sua observação, da sua vida, da sua vivência, porque não é só observação. Eu me lembro que eu morei na Alemanha por algum tempo, onde fui estudar o Fausto. E fui para a Alemanha para fazer um pós-doutorado sobre o Fausto. O tema do Fausto é um tema de compromisso de vida e morte, né? Não se brinca com isso, não. Mas eu fui. E naquelas cidades, com frio, com a distância dos meus, eu entrava no banco de manhã para ver como é que estava o dinheiro, se já tinha sido depositado a minha bolsa ou não. E ao entrar no banco, a moça que trabalhava lá era grega. E ela me pensava grega também, imaginava que eu também era grega. E ela se dirigia a mim, dando bom dia, dizendo Kalimeros. E quando ela dizia Kalimeros, eu respondia com Elomar. Eu respondia, ai, Calimero, assunto é meu irmão, e antes mesmo que nós dois falemos. Porque Calimeros significa bom dia, é o meros de meridional, é o meros de merenda, a refeição do dia, é o meros da iluminação, o meros do sol. Era o sol que entrava, eu respondia com Elomar, não é? E em todos os momentos da minha vida, e eu acho que é essa a grandeza da obra dele, é que ele é um momento, é a captação daquele ambiente, é a captação mágica de outros ambientes, ele contém a travessia, mas ele contém também uma coisa extraordinária, que é trazer esse momento regional, que nunca é regional, porque ele é um movimento que junta passado e futuro, não é? Ele é visionário até, trazer para uma dimensão universal. Então, Elomar cabia para mim, junto comigo, ele cabia na Índia, ele cabia nos Himalaias, ele cabia no banco, ele ficaria zangado de caber no banco, mas cabia. Eu dando bom dia à moça em grego e cantando com ela, Calimeros, escuta meu irmão, isso vai dar no vaqueiro Climério, não é? Climério é o bom dia. Então, soubesse ou não, a sensibilidade que ele tem para a linguagem é extraordinária. A sensibilidade de captar uma coisa ou outra daquela linguagem que ali estaria jazendo verdadeiras pepitas, não é? Joias que se recriam, que se revivificam e que vão trazer um pouco de alento para o desgaste da linguagem, não é? A linguagem vai sendo desgastada na vida cotidiana, vai sendo reduzida, vai sendo transformada, vai sendo aplastrada, e de repente a recuperação de um étimo, de uma sonoridade desse porte. E eu digo, por exemplo, no texto que escrevi para o livro de Simone Guerreiro, o seguinte: que mistério pode existir numa associação de rima interna como branca e lira, ou a nasalidade que se confirma em a lua já deu 3 voltas.
E eu concluo que de silêncios, paciência e obstinação vai se construindo esta obra, e em contiguidade também assim deve ser quem busca situá-la e explicar os percursos. Essa paciência da decifração, para além de uma constatação mais imediata. Este é o grande desafio do entendimento da obra de Elomar. E eu vejo o seguinte, é que quanto mais se ouve e se volta, mais se recupera e se entende, e mais se decifra novas formas e novas linguagens. A novela de cavalaria e ele. Eu escrevi um texto e publiquei, está publicado num livrinho, um livrinho medíocre que foi editado pela editora da PUC, ficou aí. Depois eu vou retomar isso de forma a editá-lo e a fazer crescer esse texto. Meu texto não é medíocre, não. Se fosse, eu não faria mais. É o livrinho aqui está medíocre, está pequenininho, está jogado lá de qualquer maneira. Mas o que acontece é que eu escrevi uma coisa chamada Os Sermonários do Diabo, ou as Novelas de Cavalaria. No ano de 1970, eu passei um ano em Lisboa estudando as novelas de cavalaria. E eu li os romances de cavalaria ibéricos todos. Todas as edições que passaram pelas prensas portuguesas e espanholas, que foram impressas, foram lidas por mim naquela pesquisa. E então eu comecei a perceber exatamente o que era a novela de cavalaria. E eu vou chegar a Sertanilhas já. Sertanilhas é... Primeiro eu vou falar da novela de cavalaria. O que acontece é que esse ideário, esse conjunto de representações vive nos mais diversos espaços de nossa cultura. Vive nas festas religiosas, vive no que se chama folguedos populares, que Mário de Andrade chamou de danças dramáticas e que nem sempre corresponde. São folguedos, são exercícios, as corridas de argolinha, as cavalhadas de Pirenópolis. Vive até na comida que se come em Cuba. Na América Latina toda vive essa presença do mundo cavaleiresco, não é? Ela vive tanto na América Latina que em Cuba você vai na Bodeguita del Medio e pede um prato e vem cristianos e moros, a antiga luta de cristãos e mouros, não é? Então, dito isso, vocês vão perceber a marca desse mundo cavalheiresco na América espanhola e brasileira. De tal maneira que foi baixada uma portaria para que a portaria de Valladolid, de 1509, pedindo que não se levassem para a América mais estes romances de cavalaria por conterem desvarios, heresias e falsa edificação. Está assim durante o tempo da colonização espanhola e portuguesa. Mas elas vieram para o Brasil. E para o Brasil, como vieram para a América espanhola, para o Brasil veio, sobretudo, uma novela tardia, uma novela seródia do século XVIII, que é a história do imperador Carlos Magno. Então, essa novela veio e ela foi lida, ela foi, além disso, as suas imagens, as capas, ela foi se transformando em livro popular e ela formou uma camada profunda de imaginário. E mais, essa novela e outras, elas eram como se fossem a trazida de uma proposta de unidade e de conversão, onde os mouros se converteriam em cristãos e o rei Carlos Magno, o imperador Carlos Magno, era escolhido como imperador da cristandade, não é? Aquele que colocou a cristandade possível e unificada contra a ideia dos turcos.
Nessa direção, eu escrevi um livro chamado Cavalaria em Cordel, que trata de 2 tipos de romances de cavalaria, que trata da gesta, dessa história da conquista de espaços pelos guerreiros de Carlos Magno, e mais do que isso, não foi só no sertão. Os movimentos populares explodiram, os movimentos rebeldes populares, como a Guerra de Canudos, como o movimento do contestado, eles explodiram nesse ideário cavaleiresco também, tendo em Carlos Magno a figura maior dessa presença. Escritores da chamada literatura culta escreveram também, como Guimarães Rosa, escreveram trazendo a figura do Carlos Magno para os seus contextos. No caso de Elomar, a gente volta. A novela de cavalaria, ela ibérica, escrita ora em português, ora em espanhol, mesmo quando ela era de origem portuguesa, porque a novela de cavalaria ibérica, ela começa a ser publicada e levada nos primeiros tempos da imprensa. A imprensa no século XV, né, ela traz a expansão para os novos mundos e a expansão do romance de cavalaria medieval, que se transforma em formas novelescas, narrativas, formas que vão ter enorme prestígio. Então, essa novela de cavalaria, escrita ora em português, ora em espanhol, é a resultante em ficção de um percurso narrativo que vem dos tempos medievais, do relato oral, da gesta. A gesta, portanto, é o cavaleiresco épico, guerreiro, do poema épico, do romance cortês, e eu explico o que é cortês, é o mundo cortês, da cortesia, não é a cortesia que eu tenho modernamente para com você, é a courtoisie, é a ideia da corte, a ideia de um refinamento e de uma troca de mesuras que vem na palavra e que obedece a uma sequência de ritos. Esse universo cortês, ele teve uma força extraordinária no sul da França, não é? Quando se desenvolveu a grande floração dos trovadores, a grande trovação florativa dos trovadores, os trovadores medievais, limusinos, provençais, que em suas línguas meridionais criaram as cantigas de amigo, criaram a cantiga de amigo é uma forma da Península Ibérica, do norte da Península Ibérica, mas desenvolveram as cantigas de amor e levaram em seus caminhos e em suas composições a cantiga de amor. A cantiga de amigo é uma forma do mundo ibérico, é uma forma mais ligada ao norte de Portugal e da Galícia, os grandes trovadores medievais do norte de Portugal e da Galícia. Ora, essa novela de cavalaria ibérica, portanto, incorpora tudo isso, incorpora a cortesia. Eu, aliás, mostrei no dia de uma palestra que fiz recentemente no teatro da USP, eu mostrei uma sequência do filme do Glauber Rocha, de Antônio das Mortes, pelejando com o cangaceiro Quarana, onde, nessa peleja, em vez da batalha pura e simplesmente, quem vai preencher totalmente o espaço da batalha é o espaço do discurso, o espaço da cortesia, da discussão entre o mundo de um, o mundo do outro, que vai ganhando uma elaboração extraordinária nesta cena do filme de Glauber. Então, essa literatura faz parte e adapta nos novos tempos a cavalaria, esse mundo da cavalaria ibérica. E o que é a cavalaria? O que é um romance de cavalaria? A cavalaria é uma instituição política
religiosa, social, moral e estética. Tudo isso é a instituição da cavalaria, cujas normas estão, de certo modo, estratificadas e estáveis, e é algo que tem a ver com a criação de um espaço ideal. Como se sabe, esses livros alcançaram na Península Ibérica um enorme desenvolvimento e prestígio, sobretudo dos fins do século XV ao começo do século XVII, portanto, no espaço-tempo de um mundo em intensas transformações. Mas essas histórias foram contadas, foram consumidas, ouvidas, copiadas, repetidas exaustivamente até muito tarde, deslocando-se depois para o universo da literatura oral e dos livros populares que circularam e que geraram, na passagem do século XIX para o século XX, a literatura de folhetos populares, conhecida como de cordel. Portanto, é desse universo que partimos para a constituição do ideário, né? E para chegar ao processo maduro da crítica dessas novelas, teve Cervantes de vivê-las. E para colocar em literatura a interpretação de seu tempo, ele se serviu do modelo também, ele também fez as suas sertanilhas, né? Recriando esse modelo da novela de cavalaria, me refiro a Cervantes, e construindo em Livro de Cavalherias uma das mais importantes obras que o mundo conhece. O Quixote, que é síntese e é crítica ao mesmo tempo, cujo texto contém-se a si próprio, a sua glosa, sendo visível a cada passo, como foi intensa apreensão de toda essa tradição novelística. Câmara Cascudo conta uma coisa engraçada, que ele chegava em casa de noite, no Rio Grande do Norte, encontrava os primos brigando para saber quem era mais valente, quem era mais cavaleiro, quem era mais audaz, se eram os amadizes ou os palmeirins. Os amadizes eram os textos do Amadís de Gaula, uma novela de procedência espanhola, portuguesa, bretã, que trazia marcas de uma passagem da Idade Média para o Moderno e teve continuadores infinitos. Entrou pelo Barroco, seguiu pelo Barroco afora, em construções barroquizantes das suas continuações, porque cada novela dessas gerava um ciclo imenso de continuadores. E é engraçado, mesmo havendo a imprensa, elas eram copiadas à mão exaustivamente, eram decoradas, eram ditas. E elas vieram para o Brasil na bagagem do colonizador. Sérgio Buarque de Holanda, no livro memorável, extraordinário, que é Visão do Paraíso, ele fala desse imaginário na bagagem do colonizador. Ora, essas novelas, esse ideário veio para cá, mas não ficou nenhum palmeirim entre nós, não ficou nenhum Amadiz entre nós. Quem ficou foi o Carlos Magno, quem ficou foi o ideário difuso, quem ficou foi o conjunto dessas práticas de novelas. Assim, eu vou pôr para vocês agora algumas imagens da presença dessa cavalaria entre nós e de que maneira essa cavalaria marcou o ideário do sertão, por exemplo. Eu vou mostrar aqui. A primeira é o livro ao qual eu me referi, que é a História do Imperador Carlos Magno. Numa das capas que circularam, é da editora Império do Rio de Janeiro, sem data, porque esses livros, ela foi editada durante o século XX, continuou a ser editada. É engraçado que no universo popular, Carlos Magno continua a viver até o século XX. Então, essa história do imperador Carlos Magno tem uma justa, um combate guerreiro, né? A terminologia de Elomar, nesse livro que vocês vão ler,
trata dessas coisas de justas, de combates, desse universo da cortesia, do vaqueiro sábio, do vaqueiro que lia tais e tais coisas, um pouco autobiográfico, um pouco referente também a esse universo. Então vocês têm essa capa policroma da editora Império, do Rio de Janeiro, e que gerou mais poesia popular do tema de Carlos Magno. Para vocês terem uma ideia da força disso, da circulação dessas obras. E o que mais me impressiona não é só a obra, a sua referência, o seu conteúdo, é que as linguagens permaneceram. Continuou a se falar coisas com as quais não se tinha contato, não é? O torneio, o combate, as lanças, as massas, a vestidura. Elomar usa muito a palavra vestidura, né? Vestidura de dores. A vestidura do cavaleiro medieval, tudo isso foi fortemente repercutido nas Américas, e no caso do Brasil é uma situação especial, diferente da América Espanhola, porque é um país que não teve cedo a alfabetização, e o sertão e outros sertões do Brasil, a Amazônia, ficaram entregues a uma certa conservação desses materiais. E aqui eu vou mostrar a vocês uma coisa interessante, ainda sobre Carlos Magno, que eu não quero deixar de dizer, que houve um movimento messiânico em Santa Catarina, ou messiânico, como se queira chamar, milenarista, como se queira chamar. E esse movimento, que foi o movimento do contestado, a Guerra do Contestado, que tinha entre os seus guerreiros, o monge Zé Maria chamava os seus guerreiros de pares de Carlos Magno, e eles se comportavam dentro de princípios de bravura, cortesia, ética, rito, como se eles fossem guerreiros e pares de Carlos Magno. Só que ele não sabia, o monge Zé Maria, um indivíduo que não tinha acesso a outras informações, ele pensava que pares eram 24 e não 12, eles pensavam que era um par, eram 12 os pares de Carlos Magno, e quando ele tratou, deu nome a 24 guerreiros. E os guerreiros tinham as suas alcunhas, e as alcunhas eram denominações que vinham dos ritos. Então, Elomar toma a alcunha de sertano, por exemplo, né, que faz parte de um estágio dessa travessia dele. E eu me lembro muito bem, um dia eu estava em nossa casa em Salvador, quando alguém ligou e pediu que me chamasse ao telefone. O Boris atendeu e perguntou: quem quer falar com ela? Diga que é sertano. E o Boris foi e disse: olha, tem um sertano querendo falar com você, eu não sei quem é. E você que estuda essas coisas, eu digo: Elomar, não pode ser outra pessoa, não é? É ele que está investido da sua persona de sertano, não é? Então, de repente, você tem a permanência disso tudo na nossa Constituição. E, aliás, Ariano Suassuna estuda e recupera de outra maneira, recupera mais o caráter emblemático, o jogo sebastiânico, a composição paródica, ele investe de outra maneira. Por isso eu não citei ele imediatamente, nessa coisa do emblema do sertão. Eu citei Elomar e Guimarães Rosa, que tem uma atitude mais parecida em relação à criação da linguagem, a recriação e as múltiplas elaborações que passam por vários registros dessa conservação espantosa, não só do mundo medieval, como do mundo renascentista e de outros momentos do barroco, da grande tradição que nos permeia. Então, a sequência seguinte é uma gravura que está no meu livro Cavalaria em Cordel. Vejam vocês, isso é a capa de um folheto que é feito para um público que não sabe nada de medieval, mas o medieval está tão engastado nesse repertório
nas cutiladas, nas lançadas, em todas as coisas. Tem um folheto de João Martins de Ataíde, que é a repetição de um folheto do grande poeta popular, do maior dos poetas do povo, realmente, que é Leandro Gomes de Barros, da grande literatura de cordel, que ele começa a contar as bravuras e as peripécias desses cavaleiros do mundo medieval. E ele para, o poeta, ele percebe que tem um equívoco na lógica que ele está conduzindo, na lógica narrativa. Aí ele para e diz, aí tenho de explicar quando o cavalo de Rodão começou a desembestar. Né? Quer dizer, ele fez a fusão do sertão na sua lógica narrativa. Então, esses folhetos, eles eram para ser decodificados por pessoas simples, que não tinham outras leituras de outro tipo. Pessoas simples não, pessoas complexas, desculpe. Pessoas com uma formação diferente e que não tinham aquele conhecimento, mas tinham esse conhecimento depositado na sua linguagem, nas suas práticas do dia a dia. São esses vaqueiros pelos quais Elomar se interessa. Não só se interessa, mas se identifica, se funde com eles, a ponto de fundir-se e de transformar-se no herói, na novela de cavalaria que ele cria, no sertano, que aqui foi explicado. Olhem a roupa desse guerreiro. Isso é a capa de um folheto de um poeta popular chamado Minelvino Francisco da Silva, que era grande estilógrafo também. A prisão do gigante da montanha assombrosa. E aí ele mostra o indivíduo com espada, com elmo, com lança, com capacete, uma igreja ao fundo, cuja origem não se sabe muito bem, mas existe toda uma composição visual que remete a esse mundo que vai ser decodificado e recebido por seus leitores. Porque a literatura oral e popular, se ela não for recebida e decodificada, ela não tem espaço, né? Ela tem um caminho direto sem mediadores. E aí vocês vão ter a próxima. Essa história, quem está estudando Ariano Suassuna, por exemplo, mas também quem está estudando Elomar, essa história do príncipe do Barro Branco e a princesa do reino do Vai Não Torna, ela remete a um outro universo. É muito interessante a gravura, porque o artista representou como se fosse um jockey montado a cavalo. Então, essa figura, ela lembra um outro universo diferente da Jéssica Guerreira. Ela lembra a grande saga narrativa, o grande conjunto de histórias que vem da matéria da Bretanha, do mundo feerizado, do mundo encantado, endemoniado, que é preciso vencer, domar, desvendar. Esse é um mundo que a gente entra, não acaba mais, não. A vida toda eu mexi com essas coisas. E para falar de Elomar e da relação da obra de Elomar com essas coisas, não bastaria o tempo de um encontro como esse, não é? São anos, eu nem sei medir em tempo e espaço nessa dimensão, né? São anos de acompanhamento de tudo isso, para que se entenda. Esse é extraordinário, porque esse é o Roldão. Olha a beleza dessa gravura, né? O Roldão, que é o Roland, né? Isso vem do Ariosto, isso vem do Orlando Furioso. A heroína é a Angélica, do Orlando Furioso, né? E o cavaleiro medieval, com a sua gentileza para com a sua dama. E eu, durante anos, fiquei procurando como é que o Ariosto e o Orlando Furioso, eu fui procurar a Jerusalém Liberada, fui procurar o Orlando Furioso, todos os textos, além da canção de Rolando, todos os textos que prenunciam essa voga na novela de cavalaria, né? Esses dois são grandes poemas do Renascimento, o Orlando Furioso e a Jerusalém Liberada do Tasso, conquistada do Tasso. Mas essa imagem é de Angélica,
a figura feminina, a dama, a donzela desse poema que recria a gesta cavaleiresca. E, de repente, foi através do livro de Carlos Magno, há um episódio que no século XVIII Jerônimo Moreira de Carvalho recriou. E esse livro foi lançado pelo Brasil e pela América Portuguesa. Né? A sequência seguinte é um combate, né? Que é a prisão de Oliveiros, porque vem na batalha de Oliveiros e Ferrabras. Oliveiros é cristão e Ferrabras é mouro. Parece que o mundo não mudou, não é? As disputas continuaram. E a ideia de conversão, né, de transformação do mouro em cristão se fez a ferro e fogo. E aqui vocês vão ver também uma coisa rara que eu mostrei. Esse é um material que eu trouxe da Biblioteca Nacional de Lisboa, um material conseguido generosamente, né, me ofereceram esse material, que está sendo usado num livro que eu estou escrevendo sobre novelas de cavalaria. Eu estou trabalhando com Cláudio Jordano, que ele fez a tradução do Tirante Leblanc para o português. Tirante Leblanc, que é uma novela valenciana, uma das primeiras novelas de cavalaria é o Tirante Leblanc. E essas imagens são de uma continuação do Palmeirinho de Inglaterra. Esse mundo cavaleiresco ao qual a gente está se referindo, ele está nessas imagens. Essa é a quinta e sexta parte do Palmeirinho de Inglaterra. Olha o cavaleiro cavalgando o seu ginete ajaezado, não é? E essas palavras todas foram chegando para nós. Ajaezado, palafrém, a donzela. Eu não posso deixar de narrar 2 pequenos episódios de Elomar, já que ele não está aqui. Nós fomos os 2 ao cinema assistir o Nosferatu de Herzog. E no momento principal em que o vampiro se aproxima da donzela, Elomar, no escuro do cinema, no silêncio do cinema, ele pede: Jerusa, não deixe, não deixe que o vampiro leve uma donzela tão bela. Né? Quer dizer, essa linguagem faz parte desse livro aqui. Não dá para separar Elomar da sua figura, da sua figura persona, que é a construção do tipo, do conjunto da sua obra, que vai do cancioneiro, que passa para a ópera, passa para as... como é que se chama, João Omar, esse gênero intermediário? As antífonas, o anticanto, é claro, as antífonas, o cancioneiro que, por sua vez, se faz de várias espécies, a meu ver, que compõe de um lado o dialeto catingueiro, do outro lado a continuação de um discurso da cultura brasileira no século XX, da valsa brasileira, do preciosismo da valsa. Quer dizer, você tem na sua obra tamanha riqueza, e você não pode separar até esse universo que poderia ser considerado um anedotário. Ele traz esclarecimento para esse conjunto de coisas. E o segundo caso que eu vou mencionar ligeiramente foi o dia em que partimos os 2 para encontrar o Zé Ramalho, que se apresentava no AMB e que tocava uma guitarra elétrica naquele momento, e o Elomar começa a delirar com o desagradável que era ouvir aquela barulheira toda. E fomos, naquele momento, encontrar nada mais e nada menos do que uma ídola da minha vida, que era Joan Baez. Né? Eu sou dessa geração,
E aquele momento foi a luta contra a guerra do Vietnã, antes e com tudo mais. E quando a Joan Baez bate os olhos no Elomar, ela fica absolutamente fascinada pela figura dele, pelo que ele representa, por tudo. E ela pede para ele ficar ali, nós todos juntos, João Ramalho, ele, eu todos, a Joan Baez, eu encantada de estar ali com o Joan Baez, e ele diz para mim, não posso, não, senhora donzela, a senhora é muito linda, mas eu não posso, porque eu vou jantar no Goiano, eu quase mato. E aí eu me referi, eu disse, mas Elomar, ela não está podendo se apresentar e ela está aqui só para nós, à nossa disposição, para a gente ouvi-la. Ele disse, mas não posso, donzela, eu não tenho como ficar. Além disso, podem vir filmar de uma certa emissora, que para mim não é uma emissora, é uma casa de tolerância. Então, eu não sei, casa de tolerância é uma palavra que já saiu do léxico das pessoas mais jovens, mas era uma coisa, de alguma maneira, que marcava essa relação dele com esse universo cortês, com isso que transparece agora no livro tão bonito, editado, com seus desenhos, com as suas considerações à parte, com seus desvios, com os desvios para pensar outras coisas dentro da novela, porque essa não é uma novela de cavalaria canônica. Essa não tem a forma da novela de cavalaria canônica. Essa é uma recriação livre de Elomar por sobre o discurso e a configuração cavaleiresca. A novela de cavalaria não tem essa formação. O que ele tem é que ele captou, não sei como, essa coisa da novela de cavalaria. E aconteceu uma coisa muito interessante, eu estou cheia de textos aqui que não vou ler para vocês. Um está escrito para uma ocasião, outro para outros. Tem um chamado Geografia Fantástico, que eu escrevi para a França, tem em francês. Tem outro que está escrito não sei como, mas eu não vou ler, eu só vou falar de algumas coisas aqui rapidamente, que é dessa ideia de que o romance de cavalaria, e eu acho que a minha grande sacada, eu acho que eu vou escrever esse texto depois direito, a minha grande sacada foi a seguinte: esses romances de cavalaria, do ponto de vista da constituição da paisagem, do enredo, eles são muito diferentes uns dos outros, não é? Você tem novelas primitivas, como O Cavalheiro Cifar, que é de 1300 e tantos, você tem novelas já do tempo da imprensa, já do século XVI, novelas, por exemplo, que já falam da expansão, como O Imperador Clarimundo, de João de Barros, que está cheio de profecias, a famosa profecia de Fenimore, não é? Onde ele prevê que os portugueses haveriam de se alastrar pelo mundo. Ele tem a novela de cavalaria como O Palmeirim de Inglaterra, que traz tudo para o castelo de Almorol, no Ribatejo, para as águas transparentes, onde a donzela Miraguarda vai se... Quer dizer, cada um desses autores recria o seu enredo, o seu roteiro, o seu personagem. Algumas dessas novelas têm personagens como Quixote, por isso que Cervantes adorava O Palmeirim de Inglaterra. Ele dizia, faça-se uma caixa para guardar essa novela, porque ela é tão importante quanto os restos de Homero. O Palmeirim de Inglaterra é uma novela escrita por um português no século XVI, e esse relato, não é, joga em confronto dois cavaleiros. Não sei se vocês imaginam que tipo de cavaleiros. Um vilão e um resgatador de donzelas, não é? O vilão diz, donzelas é a vianda muito comezinha. Pode se tratar de qualquer maneira. E o Palmeirim vem render sua homenagem, sua cortesia. Então, esse conjunto de coisas veio, de alguma maneira, veio para o sertão, mas precisou de uma criação espantosa do talento de Elomar para reabilitar
algumas dessas questões no século, não é mais 20, no século XXI. Né? Eu me esqueço que não é mais 20. E, de repente, quando se estudaram essas novelas, quando essas novelas foram estudadas, se pensou numa geografia real e numa geografia imaginária, numa geografia visionária, numa geografia que espera por outros mundos, por uma redenção, por uma salvação, até por um apocalipse. E Michel Foucault, o filósofo francês, leu de uma forma extraordinária na arqueologia, na Le Mot et les Choses, as palavras e as coisas. Ele leu essas novelas de cavalaria, dizendo que esses signos espantosos não se parecem com coisa alguma. Eles são quase independentes do ponto de vista da sua significação. Por exemplo, o Tirante Leblanc é um verdadeiro doutrinário do cavaleiro andante, não é? Pois enunciam-se aí, eu acho que eu estou passando, eu já rolei mais do que devia, em seu transcurso, preceitos a serem seguidos, desde a estrutura narrativa até a situação de novela de cruzada, não é? Uma novela de cruzada. Eu sabia trechos do Tirante Leblanc de cor, escritos em valenciano antigo do século XV, e eu tinha uma amiga em Lisboa, eu estudei na Universidade Clássica de Lisboa, eu tinha uma amiga que nós só falávamos medieval. Então uma dizia para a outra: ó filha, não digades tal rei, quer dizer, não diga tal coisa, né? Quando eu e ela mais jovem nos encontramos, passamos a falar essa linguagem, né? Passamos a dizer: não digades tal rei, não é? Só ele poderia compreender essa situação de falar assim. Ou eu dizia um pedaço do Tirante Leblanc, na hora que o guerreiro parte, que a dama fica chorando e que a donzela está desesperada pela partida do guerreiro, que vai cumprir o seu roteiro de cavaleiro andante. A donzela diz: ó trista de mim, que tota minha Letícia veig perduda, que toda a minha alegria vejo perdida. Ela vai falar em latim, não é? Um pouco aí, porque o catalão, o valenciano desse tempo está perto do latim. Então, é essa espécie de arcaísmo que se recria e que está na voz dessas pessoas que compõem o grande painel que Elomar traz para nós, porque ele traz um painel do sertão também. Se vocês prestarem atenção uma coisa, agora eu comecei e não posso parar. Gil Vicente, que funda o teatro português no século XVI, Gil Vicente é o grande fundador, o grande criador do teatro português. E ele começa o teatro português visitando a rainha Dona Maria Parida no quarto. Ele entra vestido de vaqueiro e começa a brincar com a situação, dizendo: ai, se eu soubesse não vinha, e se viesse não entrava, e se entrava não falasse, e se falasse não dizia. Ele começa a jogar com a situação, ele olha para o palácio e diz: que bela cabana que isso está, porque ele o Gil Vicente cria uma galeria de tipos a partir do dialeto beirão ali dentro, e diz: ó, que se eu soubesse não entrar, e se entrara no viniera, e ele já fala misturado com o espanhol, e se viniera no hablar, e se hablara no dijera, e assim se inaugura em 1502, com o Auto da Visitação, e Gil Vicente vai inaugurar o teatro português com autos, não é? Esses autos, o alto que Elomar usa, significa peça de um só movimento. O alto é o acto em latim, que o grupo CT dá aito, que dá alto depois, né? Então, a inauguração do teatro português de 1502 é com um alto de visitação
de um sertanejo, um sertano, visitando uma rainha parida no seu quarto. E ele fazendo o discurso de visita à rainha parida. E trazendo ovos de presente, trazendo galinhas. Ele tem uma quantidade de peças que vão se criando a partir daí, até que esse rei que ele está visitando ao nascer, a rainha Dona Maria, pariu o rei Dom João III, que vai ser responsável pela introdução da Inquisição nas cortes de Portugal. E em 1536, a obra de Gil Vicente entra no ocaso com a proibição de ser editada, né? A obra de Gil Vicente, que se chamava compilação de todas as obras, todas las, faz uma sonoridade alomariana, né? Todas as obras de Gil Vicente é proibido em 1536 de circular. Eu trouxe isso em relação, primeiro, à situação do vaqueiro sábio, a situação teatral do vaqueiro que entra no palácio, chamando o Palácio de Cabana. Por outro lado, é a ideia de que Gil Vicente construiu a maior galeria de tipos do Renascimento português. Ele se exprimiu sempre, ele criou um teatro na redondilha, no verso, que é o ritmo natural da língua portuguesa, que é a redondilha. A redondilha maior, o verso 7 sílabo, que é o verso do ritmo da língua portuguesa. E, de repente, ele entra também no Renascimento e começa a compor o decassílabo, não é, do italiano, do Renascimento italiano, num auto extraordinário chamado Auto da História de Deus, o breve sumário da História de Deus, assim como as famosas barcas, a barca do paraíso, a barca do inferno, a barca do purgatório. Gil Vicente é, certamente, o grande criador de tipos. Ele inventaria e dá força a esses tipos, lidando com esse rural de dialetos. Ele cria uma espécie de dialeto, como se fosse o catingueiro, lá dentro do seu universo teatral da Península Ibérica. E, de repente, Elomar manda para nós a galeria de vaqueiros, manda para nós a ideia da migração recriada por diversos gêneros, a migração, a ida para São Paulo, fugiram na Lapa do mundo, a ideia de Lapa, de Lapinha, de abrigo, de gruta, tudo isso está na grande composição dessa travessia de Elomar, que lida com esses elementos do teatro português arcaico, que lida com arcaico, me refiro, deste tempo, mas que constrói também uma galeria de tipos, né? Aquela que está nas cartas catingueiras, histórias de vaqueiros, né? A criação de cada tipo, a alma que é dada a cada tipo desses, porque aí não é descrição, inventário, a relação do antropólogo com o observado, muito mais é a insuflação de uma característica anímica, existencial em cada um desses observados. Daí que eu só poderia ficar tendo o sol, quando vejo a grega, me dá bom dia, chamando Calimeros, e que eu me lembro de Climério, o vaqueiro do sertão. Essa grande circulação é que está em causa. Vou passar mais uma imagem dessas da cavalaria. Esse aqui, olha que beleza essa, olha. Também é da Biblioteca de Lisboa. São os 4 livros do famoso Cavaleiro Amaldiz de Gaula, né? Que estão aí nessa sequência de imagens da novela de cavalaria. Ela vai ganhando formas. Aqui vai ganhando o cavalo, passa a ocupar um lugar notável na cena, né? Eu fico quase tentada de dizer um soneto sobre o cavalo do conde de Sabugal, que fazia grandes curvetas, que é de Frei Antônio das Chagas, em pleno barroco português. Eu vou falar isso porque essa linguagem do barroco também percorre o Brasil e está presente neste conjunto de obras.
Eu já vou encerrar, senão vocês vão ficar cansados de mim. Mas o cavalo que fazia grandes curvetas, ele diz: se baixas grave o pé, não é o passo, agudo já levantas, onde o pisar é som e o andar consento, né? Então, olha que maravilha esse soneto, né? Galhardo bruto teu airoso alento, música nova com que almas canta. Se baixas grave, agudo já levanta, onde o pisar é som e o andar consento. Vou terminar com aquilo que eu tinha preparado para ler para ele ou diante dele, mas que será, eu serei armadilha da própria tecnologia que ele detesta. Detestava, porque agora ele está gostando. Não pode deixar de gostar. Esse é o segredo do sertão da terra, não é? Eu escrevi uma coisa e não estou mais achando, achei. Então, é assim, a grande síntese, só para fechar, foi essa coisa do sertão e da cavalaria, das matrizes ibéricas, da relação dessas etimologias, como eu citei aqui, do incerto, do sertão profundo, do sertão visível, a partir das naus, a poesia trovadoresca e esse universo. Eu estou trabalhando atualmente num texto maior que se chama Violência e Cortesia. Em Elomar, a captação de todo este lastro, a presença de um ideário em que o espaço, a peregrinação, os ritos comparecem, mas comparece também a observação do dia a dia, o comentário imediato, a inserção numa adesão a esse mundo tão plena que não é uma adesão de fora, é a conversão dele a cada um desses personagens. A criação desta galeria de tipos, a presença dos ofícios tradicionais, a grandeza da transmissão, vaqueiros, ferreiros, tropeiros, seladores, narradores, a construção de uma proposta que está em Elomar. Eu vou terminar fazendo um livro depois, né? Depois de ter passado por essas coisas, o sertão catingueiro, uma linguagem própria do sertão catingueiro. Mas há um toque que remete a um outro lado do tempo. A linguagem bíblica, não é? Eu me lembro que agora acabo de traduzir um livro de 400 ou 500 páginas do meu grande amigo na França, o Henri Mechonic, sobre a tradução, e que é a maior lição de discurso bíblico que é possível. Já traduzi, já entreguei, deve sair agora, essa ideia do significado errante que o Mechonic traz na sua leitura da Bíblia. Não só de trechos que ele traduziu da Bíblia, ele traduziu como Haroldo o Bereshit, ele traduziu o Kohelet, o Eclesiastes, né? Então, essa história do discurso bíblico presente em Elomar me leva a recuperar segmentos da obra do Mechonic, inclusive do trabalho dele, que se chama Jonas, que é o Jonas da Bíblia, e o significado errante. Eu acho que eu vou matar vocês hoje de tanta informação. Mas o que é que eu posso fazer? Me chamaram para eu falar, correr esse risco. Então, há um toque em Elomar grandioso que remete a outro lado do tempo, que é essa linguagem bíblica. Eu não posso deixar de ver a matriz judaica, árabe, medieval, na presença não só da construção de Elomar, como da constituição do sertão, não é? A grande marrania do sertão, o marrano é aquele judeu converso do sertão. A partir disso eu passei a estudar cultura judaica, cultura oral judaica com intensidade e a prestar atenção no mundo da cultura, da riqueza da contribuição árabe, inclusive para a música nordestina. Que pensar em Elomar não é pensar ideário, é pensar a realização de práticas
de música, de canto, de toque, de construção verbal, de construção visual, de desenho, de tudo que se congrega, tudo que se conjuga dentro do universo de sua obra. E nessa questão da marrania, não é? Dos marranos que foram estudados e vem sendo pela professora Anita Novinsky, que foi pioneiríssima no Brasil, tem um livro chamado Cristãos Novos na Bahia. Ela traz essa ideia do judeu converso, né? Trazendo esses elementos da sua cultura para o Nordeste do Brasil e para o sertão também. Então você tem Elomar está ligado com famílias que provêm dessa marrania também. Eu não quero arriscar hipóteses excessivamente ousadas aqui. Mas a conjunção da expressão musical com a sonoridade da palavra pronunciada, não é? Os vários momentos dessa palavra pronunciada, dita, cantada, mesmo porque cantar é uma acepção nova. Quando você fala para um poeta popular, cante, ele não faz cantar só. E quando você diz lê, ele teatraliza. E quando você diz leia, ele canta. Haroldo inventou uma palavra chamada cantilar, que é a mistura de tudo isso, né? Daí cantilena também. Você lê, você diz para um poeta popular, cante, leia esse folheto para mim, ele fatalmente cantará o folheto para você. Eu tive a oportunidade, quando estava na Índia, de ir a uma escola islâmica para ver a alfabetização das crianças no Alcorão, né? Eles cantando o Alcorão, quer dizer, eles liam numa cantoria, eles liam o Alcorão numa forma de cantoria, não é? Aliás, nas escolas do sertão, e mesmo do Brasil, em vários momentos, e até de São Paulo, das cidades maiores, se cantava a tabuada, se cantavam as cartilhas na leitura, não é? Então, essa forma de cantilação que permanece também em algum momento no sertão. Essa linguagem de Elomar traz também permanentemente uma temática eixo, que é a temática do êxodo, não é? Do êxodo, do exílio, que já vem da expulsão da Babilônia, do cativeiro dos judeus na Babilônia, da grande expulsão do Egito. E ele traz isso nos gêneros, na fantasia leiga para o Rio Seco, sobretudo onde você tem os catingueiros andando à beira do Rio Seco, como se estivessem naqueles outros desertos do mundo, né? A grande travessia é esta, o exílio, a migração, o trânsito, o apocalipse, o fim dos tempos, as linguagens radicalmente inovadoras que fazem desse ideário toda uma operação cognitiva e criativa. Eu destaco aqui e peço, por favor, quem tivesse essa gravação, me dê de volta, que eu não consegui achar, que é uma moça do sertão, ou de Minas, não sei bem de que sertão ela é, sertão é uma pátria, né? Chamada Rose, e ela canta elegia para a terra que o sol matou, de uma forma grandiosa, recuperando coisas que eu disse aqui. E adiante você tem elegia para o amor que já morreu ou que não vingou. Do outro lado, daquele contínuo, vem a cultura brasileira urbana em Elomar. Aí, numa linguagem universo, a valsa, o tango, os gêneros do cancioneiro mais corrente. E por que eu digo que ele é moderno, nesse caso, e inovador em linguagem? Minha responsabilidade é essa. É acompanhar a criação das linguagens no exercício de trazer este mundo para renovar e intensificar as nossas semânticas no desgaste da língua, do uso da língua, de todos os modos de expressão. E a minha posição é a seguinte, a minha pessoal. Eu aceito não só este tipo de prática e de recuperação,
Eu aceito muitas linguagens e atitudes. Eu transversalizo. Eu vejo nessa transversalização minha, nesse corte que eu vou dando pelos tempos, muitas outras possibilidades. E aposto nelas, até numa modernização intensa, operacional, nas vanguardas que recriaram, nas vanguardas de hoje, na relação com outros meios. Mas eu vejo num artista como ele uma possibilidade grandiosa e, sobretudo, a coragem de se isolar e de recuperar, por exemplo, no âmago desse sertão profundo, práticas e dizeres eternos. Poucos artistas terão conseguido esta fidelidade intensa que reúne a eternidade ao momento, as cosmogonias ao cotidiano, a observação dos atos heróicos aos pequenos atos contingentes. Não haverá eloquência que dê conta de tudo isso. Muito obrigada. Eu vou pedir, já é tarde, né? Entrar na madrugada, o galo já cantou. Mas eu vou pedir que, se quiserem perguntar alguma coisa, não sei se eu andei demais nesse chão, mas o que quiserem, eu estou às ordens por alguns minutos. Podem perguntar o que quiserem, do jeito que acharem. Se quiserem perguntar, eu vou ficar contente, se vocês quiserem saber. Professora, o título Sertanias, qual seria o significado dele? João Mar pode explicar melhor aqui, se eu que está lidando com isso. As sertanilhas são esses atos do sertão, são essas rimas. Você não tem a cestilha, né? Se funde também na semântica a cestilha com a sertanilha, não é? São as rimas, são rimas do sertão, cancioneiros do sertão. Como é que vocês viram isso juntos? Isso já deve ter, né? Por exemplo, um amigo. E não tem uma definição precisa, mas tem uma definição criativa, que é da própria intuitiva também, e parte da própria intuição dele em ser criativo nesse sentido. Que Jerusa, nada de professora. Sou Jerusa, sou malunga aqui, malunga de um malungo ausente, mas eu estou mandando recado aqui da filmagem para ele. Então, é isso mesmo, é sertanilha. O que eu vejo de perto são as rimas do sertão. Você tem a cestilha como uma forma tradicional muito reconhecida no sertão. Então isso evoca um pouco a cestilha, não é? Mas é a sertanilha. Eu nunca senti Elomar tão perto quanto na Galícia. Eu sou uma viajora, sou uma pessoa que vive no mundo, a mala não descansa em casa. Eu aprendi a escrever em aeroporto, penso divinamente bem no avião, talvez até pelo hábito, não é? Mas quando eu chego em algum lugar, aí vem Elomar de uma maneira, né? E de repente, em Santiago de Compostela e na Galícia, ele vem enormemente, né? Por causa de certas pronúncias, de certas intuições criativas, de certas rimas insuspeitadas, não é? Eu acho que é um pouco, para entender, você tem que ter o repertório. Eu acho que ninguém tem que ter nada, cada um tem o que quer e compõe, porque cada um de nós é um texto, né? Um texto não serve para todo mundo, mas no caso, uma coisa que seria importante para se perceber essa riqueza é a criatividade evocada a partir de um som, evocada a partir de uma prática. Ele vem de uma coisa de registro alto para um cotidiano imediato. Ele relata que a unha está colada com cola de escama de peixe. Isso é a persona dele, teatral,
relatando. Mas isso tem a ver com algumas coisas, que está cortando estaca, enfim, você transita em diversos universos, e esses diversos universos são capazes de oferecer elementos para a criação e depois para a leitura, a feliz leitura desses textos. Professora, essa pergunta, inclusive, ela está respondida dentro do próprio romance. Num dado momento, alguém pergunta, né? São as sertanias. E aí Sertano responde isso. Eu acho que vale a... O Sertano responde. Isso aí, Sertanias é um livro, né, segundo a narrativa, onde estão assentados os anais da Casa dos Sarmentos, né, aquela alusão que ele faz. Então é como se fosse um registro de todo esse universo sertânico, desse mundo. É sim. Você tem toda a razão, não me lembrei. Eu vou contar da minha leitura desse livro, já que falei que viajei tanto. Eu levei ele comigo para a Amazônia, porque eu morro de vontade de juntar secos e molhados. E eu levei ele comigo para a Amazônia e fui lendo na Amazônia. Eu fui participar de um seminário sobre o Padre Antônio Vieira. Uma discussão sobre o Padre Antônio Vieira, eu fui lá tratar do sermão. E eu ia lendo Elomar e lendo Vieira, e juntando essas duas coisas. E depois fui a Salvador, e em Salvador eu deixei o livro na mesa do meu quarto, imaginando que eu voltaria na semana seguinte. Então o livro ficou lá e eu não me lembrava mais que tinha essa passagem. Muito obrigada por ter trazido. Mas mesmo que ele explicasse, o que João Omar falou é verdade também. Existe uma recriação a cada momento de uma ideia dessa, ela pode ser os anais, mas ela pode ser a cada momento a evocação de um som que surge no caso da referência à cestilha, não é? E fez uma apresentação musical quando minha irmã se formou, para a ocasião da formatura também, foi um trabalho de comunicação, que ele deu o nome do conceito de nordestinês. Né? Então, Nordestinês? Nordestilhas. Nordestilhas. Nordestilhas? Aí rima com Tordesilhas, né? Que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, né? Quer dizer, isso me leva a pensar numa coisa muito interessante, viu? Que é a ideia dessa rima virtual. Verdade? Existe uma rima que está no nosso imaginário, que está nos anais da nossa memória e que está nos anais de uma cultura e que se atualizam a partir de determinada evocação, né? Então, quando você diz nordestilhas, isso tem a ver com Tordesilhas, isso tem a ver com outras ilhas, não é? Isso é muito interessante como problema de leitura cultural, né? Alguém quer... Você comentou sobre a questão do espaço, né? Tem o espaço imaginário, o espaço geográfico. E a minha dúvida é como que se define o sertão, assim, se eles falam de sertão como o sertão nordestino, se existem, por exemplo, o sertanejo, ele considera aquelas que seriam as classificações das sub-regiões, zona da mata, mata de cocais, ou se que não é o litoral, é o sertão. Assim, gostaria que você comentasse a respeito. Isso é a história toda. Isso é o alfa e o ômega, né? A história toda é essa. O que acontece é que o sertão é um mundo, né? Eu trabalho sempre, viajo sempre pelo mundo levando o sertão comigo. Essa ideia do sertão no mundo. Elomar vê o sertão como uma pátria. Tanto que ele fala na Fantasia Leiga para o Rio Seco, que eles vão andando e abandonando a pátria do sertão. Não é? Essa ideia da grande pátria. Porque aí nós vamos entrar numa questão interessante. Os estados nacionais e a geografia fornecida pelos estados nacionais e pelos estados regionais,
é uma geografia composta a partir de definições políticas, né? E a definição de sertão, ela é maior. É a ideia de uma pátria, é a ideia de uma pátria, é a ideia da conjunção de vários sertões, não é? De vários incertos, de várias coisas escondidas, de uma cultura que é uma cultura do vaqueiro, que é uma cultura do gado, que é uma cultura não de pequenos espaços demarcados, é a cultura dos grandes horizontes, das pastagens, das conquistas de grandes espaços. Essa é um pouco a definição de sertão. Se vocês me permitirem, ainda queria mostrar a você uma coisa aqui. Eu trouxe tantos trabalhos meus para tirar segmentos deles. Esse é sobre paisagem, esse aqui é o de sertão. É o que tem algumas coisas de sertão, que tem o seguinte: quando se vê das naus, os marinheiros falam de um sertão visível. E ele diz que pelo sertão confina com o reino dos Lanhós. Isso está em Fernão Mendes Pinto, na Peregrinação. Eu fiz um levantamento minucioso. Eu era jovem, estava estudando, fazendo meu mestrado na Bahia, que resultou em Cavalaria e Cordel, aquele trabalho ao qual me referiu. Eu fiz um levantamento, por exemplo, do roteiro da primeira viagem de Vasco da Gama, não é? Escrito por Álvaro Velho de Melinde, onde ele diz: e vamos seguir encontrando muito dentro pelo sertão. Quer dizer, para se chegar ao sertão tem que ir muito dentro, não é? Então são essas coisas todas que se configuram na possível definição de sertão, que nunca pode ser dada. E é o próprio Guimarães Rosa que diz: sertão é onde se tem a nuca dura, a mão quadrada, e onde é bobagem qualquer resposta. Aí é que se pergunta: o que é sertão? Não é? Mas eu não estou dizendo que sua pergunta é bobagem, é uma maravilha. Maravilha porque dá a oportunidade de a gente pensar nisso. O que é que a definição exata não existe, mas existe uma definição cultural, uma definição geográfica, uma definição política, não é? Que atribuiu. Elomar parte para uma coisa maior, que é essa ideia de pátria do sertão, não é? Da própria travessia desse sertão, e aí ele se aproxima muito da ideia de sertão de Guimarães Rosa. Você tem na Raquel de Queiroz aqui tem, a partir aquilo que eu mencionei dos roteiros para definir sertão, o sertão próximo, visível, que não se opõe ao litoral, mas que está escrito em contiguidade, em visibilidade, quando é contemplado, olha-se para dentro e diz: lá começa o sertão, não é? Aqueles marinheiros, mas o sertão se recria no Brasil, se recria com a aventura do gado, com a aventura dos vaqueiros, com o desbravamento, com a ocupação da terra. Tudo isso vira sertão e o grande sertão. Aqui é que eu vou ler para vocês essa sequenciazinha de Guimarães Rosa. Tem duas. Raquel de Queiroz diz assim: não sei o que é sertão. Mistério é assim, está aí e ninguém sabe. Guimarães, no Grande Sertão, diz: sertão é o penal, o criminal. Sertão é onde o homem tem de ter a dura nuca e a mão quadrada. Mas onde é bobice qualquer resposta, e é aí que se pergunta: o que é sertão? Né? Então, Elomar é um dos intérpretes dessa dimensão cósmica e prática do sertão, a meu ver. E ele elucida em sua obra o que é sertão, não como uma resposta única e definitiva. Vamos adiante? Ou não? Pós-doutorado sobre
o sertão do ponto de vista geográfico. E ele fala o sertão profundo de Elomar, o sertão movente de Graciliano, de Guimarães, e o Dessertão de Manuel de Barros. Ele está em fase de desenvolvimento e assim, já tem só alguns artigos, né, disponíveis. E ele fala justamente, o estudo dele é sobre esse sertão geográfico desses 3 nomes, né? E o sertão profundo de Elomar. Como é o nome dele? Igor Rossoni. Ele está fazendo agora o pós-doutorado com essa temática. Em São Paulo, inclusive. Ele é professor. Foi meu aluno, eu acho. Isso. Eu estive numa das bancas dele, eu acho. E aí o objeto de estudo é Se eu não sertanilhas. estou confundindo, eu participei de uma banca sobre Elomar, foi isso? E ele está usando justamente o objeto é o romance, Agora, sertanilhas. o romance, Isso. o sertão Isso. profundo. Está ótimo, isso esclarece e leva a gente a entrar em contato. Eu tenho uma ideia de uma grande mobilidade a partir do meu sertão. Eu vou escrever sobre isso agora, nesse verão. Eu vou para um lugar onde eu nasci, que é um sertão visível, não é um sertão profundo. Eu nasci em Feira de Santana, Bahia, no tempo em que aquela terra era apenas uma grande rua com a feira de gado. Eu também cresci ouvindo relatos de vaqueiros. Eu não sei se esse sertão existe para mim ainda ou se ele foi criado. Se ele é uma coisa mítica para mim, talvez seja, porque Feira de Santana já deixou de ser sertão, mas é sertão ao mesmo tempo, né? E tem esse mistério da proximidade de Salvador e da proximidade do recôncavo, que é um outro tipo de cultura, mas de repente o sertão está configurado por uma série de coisas para mim. Por exemplo, quando o gavião voa, né? É a recuperação dessas pequenas coisas que está me levando ao meu sertão, que é o sertão visível. Agora, esse fim de ano, eu devo me internar lá para tentar, se inspiração for possível, recuperar algumas dessas situações de espaço do mundo, né? Porque cada um de nós tem, quem não tem o sertão, tem uma outra situação, alguma coisa que eu chamo de identidade nuclear, não é? Esse núcleo identitário, né? Porque a discussão sobre identidade, às vezes, é uma discussão vã, porque as identidades, às vezes, são cruzadas, são múltiplas, as identidades, o conceito de identidade é uma coisa muito complicada, mas eu sei que eu sou do sertão, por exemplo, e é atrás disso que eu tenho tentado fazer o meu trabalho sobre a memória também. Jerusa, você falou de geografia imaginária, voltando, né, ainda nesse tema, e visionária. E eu relacionei com o trabalho de um amigo meu que ele pega um termo do Rosa, do Guimarães Rosa, um trabalho de um amigo meu, que ele pega um termo do Guimarães Rosa, que é loxodrômicas, que são linhas náuticas que ele utiliza no sertão. E eu gostaria que você falasse assim, a relação do sertão, assim, o sertão pensado enquanto mito, e em Portugal, se em Portugal o mar é um lugar do imaginário, no Brasil o sertão ser pensado como o nosso imaginário, ou o imaginário do brasileiro, ser pensado como o imaginário da terra. Assim, essa pergunta é muito difícil, mas eu vou tentar destrinchar um pouquinho. Há muitos imaginários, mesmo em Portugal, porque você tem o imaginário da terra, você tem o imaginário da serra, o imaginário de ficar e o imaginário de partir, não é? As partidas, as 7 partidas. Você tem a plantação do pinhal de Leiria com a criação das naus. Os portugueses se lançaram pelo mundo, foram para o Japão. Só para você ter uma ideia disso, é o imaginário do mar. Só para você ter uma ideia, em 1549 foram fundadas no mundo 2 cidades.
Eu já escrevi sobre isso, está saindo esse texto agora. Uma foi Salvador, na Bahia. O outra foi Nagasaki, no Japão. Nagasaki e Salvador foram fundadas pelos portugueses em 1549. É espantoso, não é? Então, por outro lado, você tem o imaginário da partida do migrante em Portugal, mas você tem o anquilosamento na serra, o pensamento serrano, não é? A Serra de Trás dos Montes, o Marão. E aí diz Miguel Torca, que é o grande escritor dos contos da montanha, dos novos contos da montanha, para além do Marão, mandam os que lá estão, não é? Essa ideia do isolamento também. Aí, a travessia, a vinda para cá, a constituição de um milagre, como é a constituição de um país dessa extensão como o Brasil, que, a meu ver, essa unidade está muito apoiada no elemento, na força coesiva do trabalho dos jesuítas, né? E da organização dos jesuítas ao longo da costa. Mas não, se você não tem uma identidade única também, não é? Uma das identidades é do sertão. Por isso eu estou louca para fazer um seminário, talvez faça na Amazônia, há muito tempo que estou pensando, de fazer os secos e os molhados, né? A ideia de um Nordeste na Amazônia, em trânsitos permanentes, e uma coincidência de ideários, de imaginários. E você tem o grande Brasil Atlântico, né, da costa, com a escravidão, com tudo isso, com as culturas oriundas da África na diáspora. Então, há uma complexidade muito grande, mas eu entendo o que você quis falar. Você quis dizer que o sertão é esse grande deserto, essa grande área, não é? Onde se terá firmado as linhas de conservação e de criação desse país, esses dromos aos quais você se refere, é isso? É. Graças a Deus que eu não estou ainda tão... Eu acho que eu percebi bem o que você quer falar. Tem um filme, que aliás um orientando meu, todos eles fazem lindas teses, né? O Márcio Honório de Godoy, que está aqui, presente, fez um trabalho muito bonito que está publicado pela Perspectiva, que é Dom Sebastião no Brasil. E Adriano fez a sua tese sobre um filme de Júlio Bressani, que é São Jerônimo, né? São Jerônimo, grande tradutor, e aquilo se passa em desertos da África, né? E aquilo se passa em outros espaços, em desertos de outros lugares do mundo. E de repente você vê uma cabra nascendo no deserto, e você próprio vai buscar o sertão ali dentro, e o filme vai se passando dentro daquela colagem, às vezes heteróclita, às vezes muito entrosada que o Bressani faz, e quando chega no fim do filme, você é sacudido por soluços quase, porque começa a tocar súplica sertaneja, né? Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Quer dizer, a relação disso, desse grande exílio nordestino, desse grande deserto semântico, né, do desertano que está aqui, e desse grande incerto também, tudo isso está nesse filme de Júlio Bressani sobre um pai da igreja, o pai da tradução, que é São Jerônimo, né? Então vejam vocês que essas linhas, o sertão fornece sim essas linhas de força, muitas delas para a cultura brasileira. Fornece na migração, no trânsito, na presença e naquele escritor ou naquele artista que recria aqueles espaços. Tem razão de lembrar Graciliano Ramos, com a sua secura, com um tipo de construção clássica da linguagem, e até Clarice Lispector, que dizia um intimista, né, do Recife, russa, nascida no Recife. Nascida não, ela nasce na Ucrânia e se recria, estou dizendo nascida no Recife, nascida como escritora, porque vem para Pernambuco, né? E de repente escreve um livro chamado A Hora da Estrela, que é alguma coisa que
eu não li, mas parece que a minha colega Vilma Areias menciona alguma coisa que já tinha sido intuída por todos nós, que é a relação dela com o Graciliano e com esse dizer do sertão. E com os sertões de Euclides da Cunha, que é outro texto fundante, né? A história dessa batalha da terra, da gente, do desacordo entre a terra e o homem, né? Então, tudo isso está em pauta e em discussão. E essa grande heroína da Clarice Lispector, a Macabeia, é a história da migração nordestina e da dor dessa migração do sertão para o Rio de Janeiro. É isso. Então, acho que se continuarmos, vararemos a noite. Muito obrigada pela paciência de me escutar.